O ser humano tem essa capacidade de querer oferecer opções para Deus que não estavam na lista. Deus fala, eu vou fazer tal coisa contigo. Senhor, mas já que estamos chegando no final de 2025 não aconteceu, também tem esse fulano aqui, né? Quem está solteiro aqui? Solteiro, solteira. Aí você fala, vou esperar em Deus. Mas está acabando 2025, né? Aí como Deus não falou nada, pelo menos tem aquele contatinho, né? Certo? Já quebra um galho. Porque esse Natal eu não passo sozinha. Graças a Deus isso não acontece em São Paulo, mas dizem que pelo Brasil está acontecendo muito. Ou seja, a gente tem um comando divino. A gente se reúne num lugar como esse para escutar uma palavra divina. A gente sabe a promessa que Ele tem para nós. O difícil mesmo é esperar. Porque entre as preocupações e a luta ainda tem a ansiedade que aflora no nosso coração e rouba a nossa paz. Versículo 2, disse a Abrão, Sarai disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Espera aí, quem conhece a história de Abrão e Sara? Quem conhece a história de Abrão e Sara? Você que está na internet, você conhece a história de Abrão e Sara? Quem aqui conhece o final da história? Então você que conhece o final dessa história, porque você não conhece o final da tua, mas dessa aqui você conhece, porque está escrito. Deus impediu Sarai de ter filhos? Deus impediu Sarai de ter filhos? Não. Ela teve filho? Então você, porque conhece o final da história, Sarai não sabia o final da própria história, como nós também não sabemos o final da nossa própria, mas como nós lemos e sabemos que ela teve um filho chamado Isaac. Esse versículo é um absurdo, porque ela, sendo uma mulher de Deus, esposa do pai da fé, diz o seguinte: Deus me impediu de ter filhos. Ela deu um decreto que não era divino. Ela usou a boca dela para declarar algo que Deus não falou. É impressionante como os nossos achismos e conclusões precipitadas por causa da situação passageira que estamos, nos faz abrir a boca para falar coisas que Deus não concorda. Disse então ela a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, Deus impediu de ter filhos? Não, achismo momentâneo. Você não conhece o final das coisas, então fica muito mais difícil esperar. Então você vai arranjar uma desculpa para fazer o que quer fazer. E a desculpa dela foi, já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família através dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Abraão falou, essa parte é fácil para mim. Não vejo dificuldade alguma. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Era isso que Sarai queria? Sim ou não? Está escrito, gente. Era isso. Falou assim, toma minha serva para eu tentar formar minha família através dela. Ela vai virar barriga de aluguel, eu pego o filho e crio como se fosse meu. Gente, o ser humano tem uma capacidade de criar planos mirabolantes na sua cabeça que vai ferrar a vida dela, que vai acabar com tudo, que vai roubar a paz para sempre, que vai perturbar a tua mente. E a gente acha que está tendo um super plano. Eu tenho um plano aqui, já que Deus não resolveu, Ele é fiel, né? Mas não resolveu, que o crente, né, espiritualiza até o erro que vai cometer. Deus é fiel, mas eu estou com uma ideia ainda melhor. Por
que Abrão não deita com a minha serva? Olha a ideia da mulher. Aí ela fica grávida. E aí eu pego esse filho para criar. Vamos ver então o que aconteceu. Quando se viu grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Você pode tentar controlar as suas atitudes, mas você não controla a reação do outro. Então a atitude de Sarai é: toma minha serva e a possua. Quando a serva se viu grávida, falou assim: agora eu estou grávida e você não está. E começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você. Mulher costuma fazer isso, né? Olha o que ela fala. Ela olha para o inocente do Abrão. Abrão, que tadinho, só obedeceu. Só foi lá e fez o serviço fácil. Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Abrão, como todo marido, falou: eu só obedeci. A mulher mandou, eu fiz. Agora eu vou ter que pagar o preço? Não, Sarai ficou tão nervosa, porque agora Agar estava afrontando ela, que foi para cima do marido. Graças a Deus isso não acontece na vida real. Mulher jamais faria isso com o marido. Falava assim: você é o culpado. Caia sobre você essa afronta. Essa afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Abrão falou: meu Deus do céu, agora estou condenado pela ideia que você deu. Novamente, remetendo aqui à situação do Éden, a mulher oferece ao marido algo que ele não deveria fazer, o que Eva fez com Adão. A gente sabe que a esposa tem uma influência muito forte nas decisões do marido. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca a destrói. Porque na verdade as decisões, direto ou indiretamente, vão ser tomadas pela esposa. Quem entende do que eu estou falando? A gente que é marido, a gente acha que está escolhendo: vou escolher as férias, vamos para a praia. A esposa: esse ano queria tanto ir para o friozinho. Eu falei: isso, vamos para o friozinho. É ruim que eu vou brigar, hein? Respondeu, versículo 6, respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que acabou fugindo. Olha o problema que Sarai cria. Ele já tinha uma promessa. Deus tinha prometido para Abraão e para Sara que ele seria um pai de multidões. Eles só tinham que fazer algo que a gente odeia fazer, mas tem que fazer, que é esperar com paciência no Senhor. Mas porque a gente não aguenta esperar com paciência no Senhor, principalmente quando parece que está demorando, como se a gente soubesse quantos dias temos. Você pode viver mais 100 anos e está preocupado que ainda não aconteceu o negócio amanhã. E Deus, que já sabe o final da tua história, por isso Ele sabe a hora de mandar e de não enviar também uma provisão ou algo que Ele prometeu. Porque Ele conhece todas as coisas e a gente não. E Sarai então começa a maltratar a mulher que só obedeceu o comando da sua senhora. Então agora, por causa do surto de Sarai, Abraão está sendo acusado, Agar está sofrendo, e como vocês conhecem a história, o menino que vai nascer vai ser expulso de casa. Tantas pessoas vão sofrer pelo surto de uma. É assim que é a vida. Quem é essa mulher? Uma qualquer? Não, uma mulher de Deus. Não pense que vir à igreja, ler a Bíblia, levantar a mão e ter um título, porque no mínimo ela tinha de esposa do pai da fé, vai te livrar de decisões ruins que vão gerar consequências terríveis.
Não pense. Uma das coisas que a gente mais tem que buscar depois que se converte, passou pelo arrependimento de pecados, abandonou o passado e começou a viver para Deus, uma das coisas que mais você tem que buscar é sabedoria. Tem que buscar sabedoria para você saber decidir, para você saber esperar, saber escolher. Aliás, para quem é nosso aluno e tem segunda-feira disponível, a partir de agosto, todas as segundas-feiras, sem exceção, todas as segundas-feiras, nós vamos fazer a escola de sabedoria lá na Casa de Destino. E todos são convidados, é gratuito. Então só chegue cedo, às 20 horas, toda segunda-feira, 20 horas, tem escola de sabedoria na Casa de Destino. Onde eu vou ensinar toda segunda como você ter sabedoria para várias áreas da sua vida. E Sarai, por falta de sabedoria, toma uma decisão que inferniza a vida de todo mundo. Alguém aqui já foi infernizado pela decisão de alguém? 3, 4 pessoas, o resto? Senhor, o povo está preparado, leva para o céu, está todo mundo bem. Tu está trabalhando numa empresa, o patrão muda uma regra, aí acaba com a tua vida, acaba com os teus horários, acaba com a tua perspectiva. Eu lembro que meu pai serviu a Marinha há muitos anos, e no final da carreira militar, você recebia um upgrade automático quando se aposentava. No ano, ou um ano, poucos anos antes dele se aposentar, o governo mudou a regra. Então ele trabalhou 30 anos esperando o quê? Quando eu me aposento, eu recebo o upgrade para a próxima patente, o governo mudou a regra. Ou seja, alguém muda a regra, quem sofre é você. Quem está entendendo? O marido faz a promessa no altar, 5 anos depois diz que está apaixonado por outra, vai embora e deixa a família com os filhos. Estava tudo certo, estava tudo prometido. Quem mudou a regra? Ele. Quem sofre? Todo mundo. Então nós estamos num mundo que é injusto. Justo é só Deus. O mundo que a gente vive, a vida que a gente tem, é injusta. E você precisa aprender a lidar com as injustiças que a vida oferece. Você imagina que Agar não fez nada. Ela era só uma serva e agora está sendo maltratada. Abraão não fez nada, só pediu o que a esposa fez e agora está sendo afrontado. Ismael não pediu para nascer e vai ser expulso. Tudo por causa de uma decisão impaciente. Versículo 7. Deus vai se meter no problema. Porque uma família, mesmo que esteja errando, se está andando com Deus, tem esse benefício. Deus se mete. Tiago, para que eu venho à igreja? Para que eu escuto palavra? Para que eu sou discipulado então? Se eu sou tão errante e posso tomar uma decisão que vai me prejudicar. É que mesmo que tome, se você realmente anda na presença de Deus, Deus intervém. Essa é a nossa esperança. Porque quem é bom o suficiente para nunca errar? A nossa esperança é que apesar de ser pecador, apesar de ser limitado, apesar de ser humano, apesar de ser feito de carne, eu tenho um Deus que intercede por mim. Então no versículo 9, disse-lhe então o anjo do Senhor a Agar. Perguntou, versículo 7, voltamos. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto a caminho de Sur. O anjo do Senhor teve que ir atrás da Agar, que tinha fugido de raiva. Deus teve que se meter no problema. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais um anjo, multiplicarei tanto. Presta atenção, Deus nunca vai deixar alguém sofrer injustamente sem recompensa celestial. Você pode olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. De que lado Deus está? De quem foi injustiçado. De que lado Deus está? Do oprimido. De que lado Deus está? Do mais pobre. De que lado Deus está? Do mais fraco. De que lado Deus está? Do que não pode se defender. Sempre foi assim. Por isso nunca seja injusto com alguém que não pode se defender.
Nunca maltrate quem nunca vai conseguir da mesma forma revidar, porque Deus sempre vai ficar do lado do fraco, do oprimido, do órfão e da viúva, está escrito. Seja uma pessoa que ajuda os pobres, porque a Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre recebe galardão, recompensa do Senhor. Ou seja, ele sempre vai estar do lado mais fraco. E quando Deus vê Agar sendo injustiçada, porque ela não fez nada para ser maltratada daquela forma, e ela foge da casa de Sarai, Deus vai lá e se mete na situação. E para confortar Agar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, faz um juramento para ela: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ou seja, a mulher era uma serva, foi injustiçada, maltratada, e ainda assim quando fugiu, estava orando. Por que o anjo apareceu? Está aqui, ó. Porque Deus ouviu a oração dela enquanto ela estava em sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina: orai sem... Você tem que orar quando está feliz, tem que orar quando está triste, tem que orar quando está em sofrimento, tem que orar quando está no melhor restaurante, tem que orar quando não tem nada para comer, tem que orar quando está no carro, quando está no ônibus, quando está no metrô, tem que orar o tempo todo. Porque você não sabe qual dessas orações Deus vai pegar e vai falar: anjo, desce lá a favor dele, por favor. Eu ouvi suas orações. E a de Agar está dizendo: eu ouvi suas orações quando você estava em sofrimento. Ou seja, Sara também estava em sofrimento, mas ao invés de orar como Agar, decidiu dar um jeitinho. No sofrimento você não decide nada. No sofrimento você se ajoelha e ora. No sofrimento você não toma decisão. No sofrimento você recorre a quem conhece o futuro. É sempre assim o ser humano. Quer decidir o que não pode prever. Por que você não deixa as decisões na mão de quem sabe o que vai acontecer? Isso é orar, receber a resposta de Deus e esperar com confiança. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento, versículo 12: ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Apesar de dizer que ele seria frutífero, ia multiplicar, né, tal, mas também disse que ele teria uma vida de guerras. Alguém sabe de que povo o anjo está falando aqui? O povo árabe. Que é de onde vem? O povo árabe vem de Ismael. O povo judeu vem de Isaac. Então um anjo já profetizou tudo que está acontecendo há milênios. Você vai ser grande, você vai ser próspero, só que será como um jumento selvagem. Você vai estar contra todos, todos estarão contra vocês, você vai viver em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-lahai. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E aqui termina o capítulo 16 de Gênesis. Quantos anos tinha Abrão? 86. Para quem aqui entende um pouquinho de Bíblia, com quantos anos Abrão teve Isaac? De 99 para 100. 99 anos, quando Abrão tinha 99 anos, aí já chamava Abrão, Sara ficou grávida. Ou seja, cerca de 13 anos. Cerca de 13 anos separam a pior decisão de uma vida para o melhor momento dela. Foi mais ou menos 13 anos, para quem já fez as contas, que José ficou no Egito como escravo. Só que ao contrário de Sarai, ele não deu jeitinho, ele só esperou com paciência. Ele é vendido aos 17,
aos 30 ele assume o reino. Ele vira governador do Egito e o homem mais poderoso da época. Ninguém podia comprar ou vender nada na terra inteira sem a permissão de José. Você tem noção do tamanho do poder que José tinha? O ser humano consegue ficar sem comprar relógio, consegue ficar sem comprar celular, consegue ficar sem comprar terno, mas não consegue ficar sem comprar comida. E a única pessoa no mundo que vendia comida se chamava José. Você acha que ele era poderoso ou não? Se o homem que vende o iPhone é um dos mais ricos do mundo, o homem que fundou e a empresa que agora dá sequência é uma das mais poderosas do mundo, vendendo telefone, imagina quem só vende comida. Era esse José. Só que nos 13 anos de silêncio de Deus, nos 13 anos de espera, nos 13 anos em que a paciência lhe foi exigida, ele ficou calado e esperando. E Sarai ficou esperneando. Então cada um colhe a consequência do que faz nos momentos em que Deus fica em silêncio. Vou repetir. Cada um colhe as consequências daquilo que faz quando Deus fica em silêncio. Quando Deus já não está falando do jeito que você queria, da forma que você queria.